Queridos irmãos e irmãs, aproximemo-nos hoje com o coração aberto e com a confiança de quem sabe que a oração não é apenas palavras, mas encontro vivo com o Senhor. Sentimos a presença uns dos outros como um abraço que atravessa a tela e se estende até o altar de nossas casas. Imagine um jardim sob a chuva suave, onde cada gota que toca a folha parece lavar uma memória dolorida e deixar a planta pronta para crescer. Ou pense num farol cuja luz perene atravessa a névoa, lembrando que há uma guia segura, mesmo quando as águas da vida parecem turbulentas. É neste cenário de esperança que queremos falar sobre cura, sobre a paciência que se transforma em ação e sobre como a fé de jovens santos pode reacender a coragem em nossos corações. Inspirados pela vida de Carlo Acutis, que viveu a santidade com alegria e serviço, reunimo-nos para pedir ao Senhor que transforme nossas feridas em fonte de testemunho e para aprender a acolher a cura que Ele oferece por meio da oração e do cuidado fraterno. Neste momento de oração e reflexão, convido você a abrir as mãos do Espírito e a deixar que a graça acalente suas angústias. Juntos, vamos fazer um percurso de confiança que nos levará, passo a passo, à renovação. Ó Senhor, neste instante de silêncio e súplica, nos apresentamos com simplicidade, pedindo que a luz que guiou e inspira Carlo Acutis venha sobre nós como um sopro de paz e cura. Que a nossa escuta seja plena e que a nossa entrega seja honesta, pois não viemos como especialistas, mas como peregrinos que buscam a misericórdia do Deus vivo. Entrando agora num campo sensorial que nos prepara para as petições, imagine a luz que entra por vitrais coloridos e pinta o chão com manchas de cor, e sinta o cheiro do incenso que se eleva lento, como se conduzisse cada prece até os ouvidos de Deus. Ouça o som suave de cânticos ao longe, a voz do organista que sustenta notas que parecem abraçar o tempo. Vimos pessoas tocando água benta e sentindo o frio da pia, renovando a promessa do batismo no gesto simples de molhar a testa. Visualize também a textura áspera do terço entre os dedos de alguém que reza baixinho na madrugada e o gosto amargo do café compartilhado após uma visita de conforto que, paradoxalmente, alimenta o espírito. Estas imagens não são meras ilustrações, elas são a nossa liturgia diária, o modo como o divino se faz presente no concreto. Ao falar de cura, lembramos do calor reconfortante de uma mão que segura a nossa, do perfume de flores trazidas por um vizinho, do som de risos tímidos que aparecem após semanas de silêncio. Em nossa comunidade, esses sinais sensoriais nos lembram que Deus age por meios simples e humanos e que a esperança muitas vezes se revela no toque, no cheiro e na música que acompanha nossas orações. Enquanto caminhamos por essas imagens, perceba como a vida de um jovem santo pode ser espelho para ações tão pequenas e decisivas. Agora, apresentamos o exemplo que ilumina esta jornada, um jovem cuja vida tocou muitos pela simplicidade e pela fé prática, Carlo Acutis. Nasceu em família simples e logo mostrou sensibilidade para o mistério da Eucaristia, encontrando nos gestos cotidianos um caminho de amor. Em sua breve vida enfrentou as limitações e desafios próprios da juventude, mas transformou-as em ocasião de serviço e alegria contagiante. Hoje lembramos sua capacidade de unir tecnologia e devoção para partilhar a fé, mostrando que a santidade habita a ordem simples do dia a dia. Carlo nos recorda que a cura não é sempre espetacular, muitas vezes é uma conversão de olhar e de gesto em direção ao próximo. A biografia de Carlo nos apresenta 3 tempos que nos ensinam a confiar: suas origens afetivas e família que o educou na fé, a provação diante das enfermidades e fragilidades humanas que ele contemplou com serenidade e o presente, que é a colheita espiritual de seu testemunho entre os jovens de diferentes lugares. Na origem, vemos um menino que rezava com espontaneidade e que oferecia pequenas atitudes como presentes a Deus. Na provação, encontramos um coração que soube sofrer com coragem e que entregou suas dores na oração. No presente, recolhemos a primavera de uma memória que inspira intercessões e ações concretas em nossas comunidades. A vida de Carlo Acutis nos convida a pedir a cura não só para o corpo, mas para as relações, para o ânimo e para a vocação de servir.
Neste espaço de encontro com Deus, façamos uma oração de petição inicial, pedindo ao Senhor que nos visite com sua ternura e poder curador. Ó Senhor, Tu que conheces as entranhas do nosso coração, acolhe cada súplica que aqui se eleva, as palavras ditas e as lágrimas tímidas. Cura-nos nas feridas que não se veem e nos dá força para ser instrumento de cura para os outros. Em voz alta ou em silêncio, fazemos agora um diálogo com o Senhor. Senhor, escuta-nos. Senhor, atende a nossa súplica. Senhor, renova as nossas forças. Senhor, cura os corações aflitos. Em seguida, em silêncio, permita que cada intenção seja colocada como uma vela acesa diante do altar interior. Visualize a chama pequena que, ao ser colocada junto de outras, forma um clarão que ilumina a noite. Pedimos também a intercessão de Carlo Acutis, jovem que pedia a Deus com confiança e que nos inspira a converter nossos gestos em oração contínua. Que o Senhor nos conceda a paciência para caminhar e a coragem para confiar, sabendo que a cura é uma obra muitas vezes discreta, mas profunda. Chegamos agora às intercessões específicas, momento em que nomearemos necessidades concretas e pessoas que nos acompanham nesta caminhada. Oramos pela juventude, por aqueles que ainda buscam sentido e enfrentam ansiedade e solidão, por Lucas que perdeu o emprego e sente o vazio do futuro, por Ana que estuda e guarda medo das escolhas, por João que enfrenta dependências e precisa de acolhimento, por Teresa que vive em sua casa lutando contra a depressão. Oramos pelos doentes, pelos que aguardam resultados médicos, por Maria, que espera um diagnóstico, e por Paulo, que recebeu notícias difíceis. Oramos pelas famílias, que enfrentam conflitos e distanciamentos, e pelo Sr. Joaquim, que cuida da mãe idosa no seu apartamento com pouca ajuda. Pedimos também por aqueles em situação de vulnerabilidade, por pessoas em situação de rua que encontramos nos arredores da paróquia, e por crianças em situação de risco. Ao listar essas petições, escutamos relatos e trocamos palavras em cena de testemunho, onde surgem diálogos que ajudam a revelar a realidade humana e a fé que a sustenta. Maria olha para Ana e diz: "Você não está só." Ana responde: "Obrigada por estar aqui." João intervém: "Ofereço minhas orações por você." Paulo acrescenta: "Podemos visitar juntos esta semana." Teresa conclui: "Sinto-me mais forte quando estamos unidos." Cada nome pronuncia uma história, e cada história é um pedido levado ao Senhor. Sentimos também a textura das mãos ao apertar a mão amiga, o aroma do chá que consola na hora da visita, o som das palavras que reconfortam e o sabor simples de partilhar um pão na mesa comunitária. Esses detalhes sensoriais tornam as intercessões palpáveis e humanas. No coração desse bloco de pedidos, incluímos diálogos mais aprofundados, que revelam a dinâmica de intercessão comunitária, com trocas diretas que mostram apoio e fé. Padre Joaquim aproxima-se de Ana e inicia a conversa. Padre Joaquim pergunta: "Como você tem vivido esta espera?" Ana responde: "Às vezes sinto medo e solidão." Padre Joaquim diz: "Nós estamos a seu lado, vamos rezar juntos agora." Ana pergunta: "Padre, como posso confiar quando tudo oscila?" Padre Joaquim responde: "Confiança se aprende no gesto de entregar. Comece repartindo um pequeno peso com alguém de confiança." Ana murmura: "E se eu falhar?" Padre Joaquim segura sua mão e diz: "A falha não anula o amor de Deus. Levante-se e volte a caminhar." Essas trocas, 5 em número, criam intimidade e mostram que a oração se faz também com escuta e conselho prático. Em outra cena, João fala com Teresa. João pergunta: "O que te ajuda nos dias de escuridão?" Teresa responde: "Uma visita, uma música e alguém que não me julga." João diz: "Então prometo vir no sábado." Teresa diz: "Obrigada, sua presença já alivia." João completa: "E oraremos juntos antes de partir." Aqui temos 4 trocas que ilustram o compromisso comunitário. Na cozinha da igreja, Paulo conversa com Maria sobre logística de visitas. Paulo pergunta: "Quantas cestas devemos levar?" Maria responde: "Acho que 10 por enquanto." Paulo pergunta: "E quem pode ajudar na entrega?" Maria indica Lucas e José como voluntários. José responde: "Conte comigo." Essas trocas mostram organização e cuidado concreto.
Agora paramos para um momento de CTA, de comentários que convida à participação comunitária de forma íntima e prática. Se você está ouvindo isto com o coração apertado, saiba que não está sozinho e que muitos aqui compartilham dessa carga. Escreva nos comentários uma palavra que resuma sua esperança hoje. Pode ser apenas esperança, cura ou o nome de alguém por quem reza. Ao partilhar uma palavra, você alimenta uma corrente de oração que atravessa a nossa comunidade e nos lembra que cada intenção importa. Seus comentários consolam outros que leem e fortalecem a certeza de que somos um povo que ora e age. Se quiser, conte também um pequeno gesto que você deseja realizar esta semana para alguém próximo, uma visita, uma chamada, um jantar compartilhado. Esses sinais simples transformam a oração em ação e ajudam-nos a construir laços de misericórdia. Reuniremos essas intenções em nossas próximas orações comunitárias e, quem sabe, com o tempo, possamos oferecer testemunhos públicos de como Deus respondeu em situações concretas. Agora, com esses corações reunidos, prossigamos nas nossas petições, sabendo que cada palavra digitada se soma a uma corrente viva de amor e intercessão. Ao nos movermos do pedido para a ação, lançamos um chamado claro à comunidade sobre compromissos práticos e contínuos. Comprometamo-nos a uma visita semanal aos que estão sós. Pedro cuidará das ligações para marcar encontros. Ana coordenará a logística das cestas de alimentos. Paulo organizará grupos de transporte para consultas médicas. Teresa assumirá a coordenação das orações semanais e João se oferecerá para acompanhar os jovens que precisam de mentoria. Essas ações concretas são expressão da caridade que vem da fé. Proponha também atos pessoais, como rezar o terço diariamente por uma intenção específica, ou participar da missa dominical com atitude de intercessão. Podemos criar uma lista de oração na paróquia e partilhar as necessidades em um grupo que visite hospitais e lares, garantindo que ninguém permaneça no silêncio sem companhia. A ação comunitária converte palavras em gestos visíveis e transforma a presença da igreja em cuidado concreto. Sinta o toque das mãos nas preparações das cestas, o aroma do pão que será dividido, o som das conversas que partilham histórias e fortalecem laços. Quando nos comprometemos, a esperança deixa de ser abstrata e se faz serviço. Entrando na reflexão sobre santidade e cotidiano, percebemos que a santidade se revela nas pequenas escolhas de cada dia, e não apenas em grandes gestos públicos. Carlo Acutis nos ensinou a transformar a tecnologia em instrumento de evangelização e a viver a fé com alegria simples. No cotidiano de nossos lares, a santidade aparece ao perdoar uma palavra áspera, ao escolher servir um vizinho, ao dedicar tempo a escutar um jovem. Lembramos histórias de conversão. Ana, que voltou a rezar depois de uma queda emocional porque encontrou alguém que a escutou. Paulo, que reencontrou sentido ao participar de um grupo de voluntariado. Lucas, que retomou os estudos com o incentivo de um mentor. Estas pequenas narrativas formam uma tapeçaria de vidas que se refazem. A santidade cotidiana tem cheiro de comida compartilhada, tem o tato de uma mão estendida, tem o som de um conselho ouvido na hora certa. Por isso, convidamos você a permitir que o exemplo de Carlo nos inspire a gestos concretos, a pequenas renúncias que abrem espaço para o amor crescer. Agora oferecemos 3 momentos de tensão, que exigem entrega e decisão, desacelerando para contemplar o conflito interno e a memória que leva à conversão. Primeiro momento. Uma mãe, Maria, que recebeu um diagnóstico difícil e vive noites sem sono, lembrando-se de promessas feitas em tempos mais leves, sentindo culpa por faltarem em suas orações. A tensão a leva a confrontar lembranças de infância, o calor do colo materno que hoje ela precisa oferecer ao próprio filho, e a decisão de entregar seu medo nas mãos de Deus. Ela ajoelha e pede coragem. Segundo momento. Um jovem, Lucas, que luta com a perda do emprego e a sensação de inutilidade, recorda momentos de alegria na escola e o riso que sumiu, e precisa escolher entre o orgulho que o isola e a confiança de pedir ajuda. Em lágrimas, ele escolhe bater a porta da comunidade. Terceiro momento, um casal em crise que guarda palavras duras há anos, memórias de jantares silenciosos e planos desfeitos, que enfrentam a tentação de desistir. No silêncio do quarto, um dos dois lembra a promessa do casamento e, com tremor na voz, propõe buscar auxílio pastoral. Em cada um desses casos, o conflito interno é profundo, mas a decisão de entrega abre espaço para o início da cura.
Seguimos com mais um momento de tensão que nos lembra da fragilidade humana. Um idoso, Senhor Joaquim, sente-se inútil após uma queda que limitou seus passos. Sua memória oscila e ele teme ser um peso para os filhos. No quarto cheio de fotografias, recorda vidas e perdas, o cheiro da colônia antiga e as vozes que o chamavam nos verões passados. Ao reconhecer sua fragilidade, pede à comunidade que não o abandone. A resposta vem em visitas, em pão repartido e em orações que o fazem sentir-se útil de novo. Estes dois últimos momentos aprofundam a necessidade de ações concretas e de compaixão que transformam medo em esperança. Ao aproximarmos do epílogo, vislumbremos frutos concretos e cronogramas de esperança nos próximos tempos, cuidando para que a promessa não se dissipe com a rotina. Em um mês, veremos sinais iniciais de mudança. Ana receberá visitas regulares organizadas por Teresa e por João, e já falará com um sorriso contido ao telefone. Lucas terá as primeiras entrevistas marcadas graças ao apoio de Paulo e José, e narrará a sensação estranha de ter esperança de novo. Maria, que aguardava exames, terá pelo menos uma resposta inicial, aquecendo o corpo e a alma com a possibilidade de tratamento. Nas reuniões comunitárias, notaríamos o som mais frequente de vozes que compartilham progresso e o cheiro de cafés partilhados entre vizinhos que se tornaram companheiros de caminhada. A cada pequena melhora, celebraremos com uma oração comunitária e com um gesto simbólico de carinho, como partilhar um pano ou acender uma vela na capela. Este primeiro mês nos ensinará que agir rápido e com amor produz efeitos que transformam medo. Se multiplicam. Em 3 meses, a esperança terá se enraizado com maior firmeza. Veremos grupos de apoio estabelecidos, com encontros semanais para jovens em que se compartilham estratégias de emprego e de vida. Haverá um calendário de visitas aos lares que assegura que ninguém fique sem companhia. Projetos de alimentação comunitária estarão em andamento com a coordenação de Paulo e de Ana. A comunidade terá formado uma comissão de acolhida que inclui Teresa e José para receber pedidos de ajuda com rapidez. Psicólogos e voluntários farão rodas de conversa que reduzirão o peso da solidão e promoverão saúde mental. Poderemos ouvir testemunhos de pessoas que retomaram costumes de oração e que agradecem por terem encontrado na fé um contexto de apoio prático. O som das orações coletivas será mais frequente e as luzes da capela permanecerão acesas em pequenos momentos de vigília. Em 6 meses, o fruto do trabalho comunitário e da oração será visível e duradouro. Alguns terão encontrado emprego estável, outros terão reconquistado relações familiares por meio de gestos de perdão e restauros concretos. Projetos de longo prazo terão sido iniciados, como programas de mentoria para jovens, parcerias com instituições de saúde para acompanhamento e uma rede de voluntariado bem estruturada. Carlo Acutis será lembrado não apenas como inspiração, mas como presença que incentivou o trabalho com os meios modernos para a difusão da fé e do serviço aos pobres. Haverá celebrações para agradecer cada vitória modesta e grande, o som de cantos renovados e o perfume de flores em ações comunitárias que marcam o compromisso de continuar. Este horizonte de 6 meses confirma que a cura é um processo que se constrói com paciência, oração e ação. Encerramos com recapitulação e bênção, convidando a continuidade desse caminho de esperança e compromisso. Lembremos que pedimos a cura em nome de Deus e pela intercessão de Carlo Acutis, lembrando que a fé jovem também cura e inspira. Comprometa-se esta semana a um gesto concreto, uma visita, uma oração diária, um pequeno serviço e convide alguém a caminhar com você. Agradecemos profundamente a cada pessoa que partilhou um nome, uma intenção, um gesto de carinho. Agora recebam a bênção do Senhor. Que a graça de Deus vos envolva, que a paz de Jesus Cristo habite em vossos lares e que o Espírito Santo sustente cada um de vós com força e ternura. Se esta palavra tocou seu coração, junte-se a nós nesta comunidade de oração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões, orações e testemunhos que edificam e orientam. Sigamos em frente com esperança, firmes na fé e generosos no amor. Amém.